Olá, terceirão, bom dia. Seja bem-vindo à nossa videoaula já do segundo bimestre, né? A gente vai falar da Primeira República, que nós temos aí dominação, né, e resistência. Antes da gente iniciar, pessoal, sobre o conteúdo da Primeira República, eu queria falar para vocês um pouquinho, voltando um pouquinho na história atrás, né, para a gente saber como que se deu aí essa República dos Governadores, né. É interessante vocês compreenderem, pessoal, a transição, né, da monarquia para a república, tá? Que a gente sabe que foi através de um golpe, né, pelos militares, que o Brasil deixou de ser monarquia para entrar na Primeira República. Também, ela é chamada também, né, esse início da nossa República, ela é chamada de República da Espada, né, porque foram os militares que iniciou a República, né, através do golpe, né, e o primeiro presidente da República, né, foi militar, assim como o Marechal Deodoro, e depois o seu vice, né, o Floriano Peixoto, né, até chegar nos primeiros presidentes civis, melhor dizendo, para a gente compreender como é que foi a Primeira República, tá? Que ela foi pautada pelo domínio das oligarquias, né? O que é uma oligarquia, né, pessoal? Uma oligarquia é poder nas mãos de pouco, ou poder na mão de um grupo político, né? Tá? Isso chama-se de oligarquia, né? E foi um período aí que houve domínio, né, até 1930, quando Getúlio Vargas também deu outro golpe e assumiu a presidência da República, né? Bom, mas o fato é que nessa videoaula a gente vai falar sobre o que foi essa Primeira República, como que se deu essas oligarquias, o domínio, né, dos governadores nessa Primeira República, né? O nosso tema ele diz dominação e resistência, né? Dominação foi o período que os governos, né, de São Paulo e Minas Gerais se revezaram no poder, dominaram de fato, né, a presidência da República, né, aqui no nosso interior foi através dos coronéis, né, com o voto de cabresto, e dominação porque houve muito movimento de resistência, né? Houve o Canudos, com Antônio Conselheiro, né, que era contra a República, a revolta da vacina, né, a revolta do contestado, o cangaço, entre outros, tá? Portanto, vamos falar um pouquinho sobre essas oligarquias políticas, né, a república dos governadores, né? A gente sabe, pessoal, que essas oligarquias, né, a base dela era os coronéis, né, nas bases eleitorais, né, que eles faziam política através do voto forçado, do voto imposto, né, que é chamado o voto de cabresto, né? E assim, essa política local ela ia crescendo, passava pelo o nível estadual até chegar no nível federal. Acho que ainda hoje é assim, né, pessoal? Então é uma via ali de mão dupla, né, dizendo, né? O governo federal envia verba para o governo estadual, que por sua vez chega no governo municipal e assim volta como retorno com o voto, né? Só que naquela época aqui para nós, o voto de cabresto dos coronéis, né, ele era um voto imposto, né, um voto ali, digamos assim, controlado, tá? E como que se deu essa política dos governadores? Pessoal, naquele momento a economia brasileira era uma economia agrária, né? O Brasil não tinha indústria, a nossa economia era totalmente agrária, né? E as grandes oligarquias eram os fazendeiros, né, donos de plantação de café, né? Então eram os grandes empresários da época, eram os fazendeiros, e eles se aliaram ali a criar grupos políticos, tá? Então a partir daí houve todo esse questionamento, né? Porque essa oligarquia que se revezava no poder. Pra vocês compreenderem de forma mais
ampla e mais clara, pessoal, o estado de São Paulo, ele era um dos maiores fabricantes, né? Não fabricante, desculpa, ele era um dos grandes plantadores de café, São Paulo. E Minas Gerais, através de fazendas, né, de grandes fazendas, produziam grande quantidade de leite. Então, essas oligarquias, elas funcionavam da seguinte forma, né? Uma oligarquia paulista elegia seu candidato, fazia todo esse trâmite aí que eu acabei de citar para vocês, né, envolvendo o voto de cabresto, o voto controlado, até eleger os seus políticos. Então, São Paulo elegia o seu candidato, passava 4 anos no poder, né? No próximo mandato, as oligarquias se juntavam e elegiam um candidato de Minas Gerais, né? Então se criou aí esse slogan, né? A política do café com leite, ou seja, um governo paulista ficava em um mandato, no outro mandato seria um governo mineiro. Então, devido a esses dois estados terem uma das maiores economias da época, se criou aí esse slogan, melhor dizendo assim, que foi a República do Café com Leite, né? Que só era ali entre São Paulo e Minas Gerais. Tá? Então eles se revezavam no poder. E foi assim até 1930, pessoal. Tá? Um domínio total dessas duas oligarquias, a paulista e a mineira. Vocês talvez devem perguntar, professor, mas e nos estados? Né? Como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? Alguns estados aqui do Nordeste, tinha suas forças políticas, né? Mas a superior mesmo, que dominava, eram as oligarquias paulistas e oligarquias mineiras. Tá? Então, pessoal, a partir daí vocês compreendem como é que foi aí essa primeira república, um domínio total, né, dos governadores dessas duas oligarquias. Tá? No nosso próximo vídeo aula a gente vai abordar como é que foi, como é que era a economia do Brasil na época. Tá certo? Obrigado e bons estudos.